Queridos alunos, nós vamos hoje falar sobre a Idade Média, mas a Idade Média em outro contexto. Não vamos falar do feudalismo. Vamos falar de um tema que é pouco abordado, que é a questão do amor romântico, né? Então tem dois grandes mitos que falam sobre o amor romântico na Idade Média. Um é de Tristão e Isolda, que foi na parte lá da Bretanha e etc. E outro é de Inês de Castro. Inês de Castro, ele é um mito lusitano, tá certo? Na verdade, a gente não chama exatamente de mito porque fatos aconteceram, né? Tem algumas informações históricas que a gente não tem certeza, mas que Inês foi viva, que ela se apaixonou por Dom Pedro, que ela fez parte da corte de Portugal, né, no século XIV, isso aí nós temos certeza, né? Então começa com o seguinte verso de Camões: Tu, só tu por amor, com força crua, que os corações humanos tanto abriga, deste causa modesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano de alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Então esses versos são de Os Lusíadas de Camões, né? Porque ele faz referência à mísera rainha que depois foi morta, foi na rainha, né? E a cerimônia do beijamão, que isso sim é alegórico, porque ninguém nunca realmente sabe se aconteceu ou não. Mas eu vou entrar nos detalhes aqui, para que você possa saber mais sobre esse fato histórico, esse mito de Inês de Castro. A Inês de Castro, ela foi realmente uma dama galega, né, que foi para a corte de Portugal, tá certo? Ela foi para a corte de Portugal para ser dama de companhia de Dona Constança, que era esposa de Pedro I. Pedro I era filho de Afonso IV, rei de Portugal, certo? Isso na época lá de 1300 e alguma coisa, né? Então, a Inês e o Pedro, eles foram os protagonistas dessa história de amor, de vingança, de traição. Houve tudo isso nessa história que vocês vão achar bem interessante, não é? Começando do início, houve o casamento de Pedro I, ainda criança, né, com um herdeiro que era herdeiro do trono de Portugal, né, com Dona Constança de Castela. Esse casamento, ele foi um casamento arranjado, porque na verdade os casamentos na Idade Média, eram todos na corte, né, entre as cortes europeias, eles eram todos arranjados, tá certo? Não havia essa história de amor, de casar por amor, nada disso. Era uma questão política, era um pacto, né, de auxílio entre os países e havia interesses políticos nisso. Então a Dona Constância foi casar-se com Pedro, que nem a conhecia, né? E aí veio a Inês de Castro. A Inês de Castro, ela, logo que conheceu Pedro, eles se apaixonam, não é? Eles se apaixonam. Só que ambos estavam numa posição difícil. Ele era noivo, aliás, marido de Constança. E a Inês de Castro era dama de companhia da Constança, tá certo? Então criou-se ali um triângulo amoroso muito complicado. Essa autora chamada Lucila Nogueira, nos 650 anos desse acontecimento, desse mito, né, editou o livro Saudade de Inês de Castro. Aí é dela que eu vou tirar alguns versos em que ela narra, né, todo esse caso que aconteceu, né, com Pedro e Inês. Então a voz de Inês através de Inês de Castro. Que viemos fazer nesse palácio, prisioneiro de um Deus assim selvagem? Matou-nos um a uma, qual se mata, cordeiros a servir aos convidados? Matou-nos um a uma, sem piedade, maldigo quem me trouxe a esta casa. Quem provou nossa infância delicada, e uma sombra plantou em nosso rastro. Então seria Inês mais adiante já se lamentando pelos acontecimentos trágicos que viriam a acontecer, tá certo? Então a Dona Constança, coitada, que foi a grande vítima disso tudo, porque ela foi traída tanto pela dama de companhia dela, quanto pelo marido, né? Foi um sofrimento que não passou despercebido também por essa autora, e ela relata aqui em versos esse sofrimento de Dona Constança. Tudo o que aconteceu foi muito rápido, não pude te avisar, Inês de Castro. Tu estavas distante e desterrada. Eu vivi uma dor inenarrável. Me entregar por dever, destino trágico, para ser em seguida desprezada. Vida que eu não vivia, simulacro.
Tudo isso assistir como espetáculo. Tudo isso assistir mantendo a calma da desgraça, plateia e personagem, para ao fechar o pano recurvar-me, solene e miserável, sob as palmas. Aí o sofrimento de Dona Constança. Mas em outubro de 1343, a Dona Constança ela morre, né, em decorrência do nascimento do filho Fernando I, que era, depois de Pedro I, o sucessor ao trono português. Né? Então, isso começou a inquietar a nobreza, porque eles percebiam que esse romance de Inês com Pedro poderia ir muito longe, gerar herdeiros também, e esses herdeiros concorrerem com esse Dom Fernando I, não é? Então, Pedro ficou viúvo, e o Afonso IV, que era o pai dele, tentou em vão conseguir outro casamento, mas ele não aceitava outro senão o de Inês de Castro. Aí houve um conflito entre pai e filho, que é retratado também nesse mito, não é? E o fim trágico que aconteceu. O Pedro I foi com Dona Constança para o norte de Portugal, e aí o Afonso IV, ele juntou os, digamos, capatazes dele, né? Os guardas, e mandou matar a Inês de Castro, degolando-a, certo? Eles esperam que Pedro saia para caçar, e aí Inês fica sozinha e ela é degolada. Aí esse acontecimento, ele é assim descrito: saudade do meu corpo que entregaste, a sombra do ciúme dos carrascos. Quando tudo adormece, eu me levanto e caminho nas nuvens da memória. O meu corpo é um mundo mais completo, precipício de nuvens e relâmpagos. Eu não aceitarei que eu desprezem. Todo abandono pagarei com sangue. Matou-nos com veneno ou pela espada, mas com desamor também se mata. A mim me quis a sorte degolada, o preço da nobreza de minha casta. O reino que deixou-me é de saudade. Recordo hora, dia e ano, guarda a imagem de todos os instantes, na luz da morte, esse caleidoscópio. Não é? Então essa morte violenta, ela bateu fundo em Pedro, não é? E Pedro, então, não se reconciliou mais com o seu pai. Tá certo? O pai tentou a reconciliação com ele, não conseguiu. E aí o que foi que aconteceu? O Pedro, humilhado, não é? Ele mata o seu pai, o Afonso IV, e toma o trono de Portugal. Quando ele toma o trono de Portugal, ele vai desenterrar Inês de Castro. Esse é o grande mito do Inês de Castro. Ele desenterra a Inês de Castro, coloca ela no trono e faz com que os súditos beijem a mão dela como sendo rainha. Porque ele vai proclamar aqui no Catanhede, né? Declaração de Catanhede, que tinha se casado com Inês de Castro depois que Dona Constança morreu, em segredo. Ninguém sabe se isso realmente aconteceu. Tem um testemunho só de um padre que era submisso a ele, que era o capelão do reino, tá certo? E a palavra dele, dizendo que foi numa data que ele não se lembrava. Então ninguém sabe se realmente ele se casou, mas ele então fez Inês de Castro, o corpo dela, que já estava se decompondo, sair da sepultura e colocar no trono, e os súditos beijarem a sua mão, tá certo? Aí veja como é retratada a morte de Inês de Castro. Foram dois, sim, e deles guarda a injúria. Sepulto esse pélago do mundo, onde mais nada me apetece ou pulsa, e em vão meus lábios rezam as pedras mudas. Sim, foram dois, eu sei, alfanje em punho, que se soltaram contra mim, aduncos com garras de rapina e senho duro. Tão logo ao rei foi surdo às minhas súplicas, e a fala que lhe fiz entre soluços, pondo ali de redor meus 3 miúdos, à vista dele trespassou meu gume, como um dilúvio que aguilhões e aculhos, que dor infante há de não mais ser tua, e foi então que a noite me fez sua. Aí é que está a morte de Inês de Castro, né? Colocada aqui pelo poeta. A noite me fez sua. A noite é eterna para Inês, que foi degolada, né? Então, aconteceu dessa forma. E aí Camões, ele vai inserir, não é, no canto 3, esse acontecimento. Vamos refletir agora um pouco sobre o mito de Tristão e Isolda.
O mito de Tristão e Isolda, ele foi um mito que se relacionou com esse de Inês de Castro e foi também mais ou menos da mesma época, né? Então, Tristão de Leandro foi encarregado de ir à Irlanda, pedir para seu tio Marcos, rei da Cornualha, a mão de Isolda Loura. Por um erro fatal, eles bebem um filtro mágico que desperta em seus corações uma paixão irresistível e eterna. Depois de se ter abandonado o seu amor, Tristão esforça-se por aquecer Isolda sem o conseguir. Mortalmente ferido, ele chama a seu leito de morte, mas em virtude de um equívoco, morre ao julgar-se abandonado por Isolda, que chega muito tarde. Né? Então, um se mata pelo outro pensando que o outro estava morto por amor, tá certo? Essa foi a grande tragédia de Tristão e Isolda, né? Que vai ser retratado aqui, ó, pelo poeta Ângelo Monteiro. Esse mito de Tristão e Isolda a gente não vai se deter muito, mas é só porque é uma referência que dialogou com o de Inês de Castro. Então, o poeta Ângelo Monteiro, né, vai se juntar a Lucila também e falar, como ela falou do mito de Tristão e Isolda, dessa seguinte maneira: entre dois territórios passa o rio. No rio corre a clara imagem de Isolda, clara e distante, e para além do rio uma floresta. Ou no gigante é guardada, em terrível vigília. Conduzo sombra de Isolda para a floresta alumbrar. Tristão sou, duro combato a vida que sequestra, a imagem por quem eu vivo, claramente em meus cultos sombrio. Uma Isolda de mãos brancas deu-me a vida em lugar dela. Mas quando é que vem a Isolda que me foi dada no céu? Quando bebi a poção que hoje me traz perdido, a busca além das mãos e da barreira do ouvido, a face que a vida fez-me já morta sem ter morrido, mas ele cresce em meu sonho, mais me descreve o esperar, mais ela tarda em meus olhos, mais eu perco no mar. Longínqua a voz me eleva e nela os cuidados meus. Seu cabelo é um lenço louro que está a acenar-me a Deus. Então, esses dois mitos fazem a gente refletir esse fenômeno do amor romântico, certo? Que é um fenômeno relacionado à paixão. E a paixão é um fenômeno psíquico. Ela acontece quando a gente projeta no outro os nossos afetos, a gente imagina como aquele outro deve ser, e aí a gente idealiza a figura daquele amado, tá certo? Quando aquela figura se desfaz, aí há uma morte interior, não é? Daquela representação, que pode se tornar uma morte real, porque muitos vão ao suicídio por conta dessa questão do amor romântico, não é? Então, a explicação está nisso, que segundo a psicanálise e a psicologia, inconscientemente predeterminamos como deve ser um relacionamento com outra pessoa, o que devemos sentir, mesmo que de vantagens teremos com isso. Desse modo, o amor romântico não significa somente amar alguém, mas sim estar apaixonado. Esse é um fenômeno psicológico muito peculiar, pois quando estamos apaixonados, acreditamos ter encontrado o verdadeiro sentido da vida revelado no outro ser humano, certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Há um último verso aqui de Lucila falando ainda de Inês, que fala dessa questão do amor, que eu gostaria de ler. Mas a grande lição que a gente toma é essa, que o feudalismo, a Idade Média não foi só o feudalismo. Teve essa questão do amor romântico também, que se criou até inseparado do cristianismo, tá certo? Mas é pouco revelado pela historiografia oficial, não é pouco falado sobre isso, tanto o mito de Inês de Castro como o de Tristão de Isolda. Então diz Lucila Nogueira falando sobre Inês de Castro para a gente encerrar. Saudade do meu corpo que entregaste, acendo o ciúme dos carrascos. Quando tudo adormece, eu me levanto, caminho nas ruas da memória. É feito de ternura ou de luxúria o amor tão celebrado dos humanos? Meu sonho foi real, ou triste engano, ou tudo, enfim, foi só literatura. Camões foi a voz da rainha morta que ecoou pelos séculos até chegar a nossos dias através de vários escritores, inclusive Lucila Nogueira. Mito do amor contado e recontado através dos séculos. Muito obrigado a vocês.